Olá pessoal, tudo bem? Esta questão está questionando, está perguntando para a gente o seguinte: qual dos números é o maior? O x, que é igual a 1024 elevado a 40 vezes 3 elevado a 100, ou o y, que é 16 elevado a 25 vezes 625 elevado a 50. Qual dos dois números é o maior? Pessoal, é claro que a gente não vai sair desenvolvendo essas potências, na verdade. Até porque é impossível praticamente a gente calcular aí o 1024 elevado a 40. Qual é a ideia então, professor? A ideia é a seguinte: a gente procurar escrever tanto x quanto y como potências de mesmo expoente. Esta que é a ideia. É a gente procurar escrever tanto x quanto y como potências de mesmo expoente. Aquela potência que tiver a maior base vai ser o maior dos números, tá bom? Essa é a ideia. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Vamos lá. Ó, observe que aqui, pessoal, a gente tem já em x, olhando para x já, aqui a gente tem 1024, tá vendo? Ó, 1024 elevado a 40. A primeira ideia aqui a primeira providência, a gente fatorar esse 1024. Vamos fazer isso? Vamos fatorar o 1024? Como é que a gente faz isso? A gente escreve o 1024, né? 1024. E aí a gente dá um traço grandaço, né? Vou ter que fazer um traço grandaço aqui, porque a fatoração vai ser grande, não é verdade? Bom, como é que é as contas agora? 1024 dá para dividir por 2? Dá, né? 1024 dá para dividir por 2. Vai dar quanto? 512. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. 512 dividido por 2 vai dar 256. Dá para dividir por 2 ainda. 256 dividido por 2, isso vai dar 128. Ainda por 2, 128 dividido por 2 vai dar 64. Por 2 novamente, 64 dividido por 2 vai dar 32. Ainda por 2 vai dar o que agora? 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 novamente vai dar 2. E por fim, por mais um 2, isso vai dar 1. Excelente. Fazer bem devagar, com todos os detalhes, para que todos acompanhem. Então, pessoal, a gente observa que a fatoração do 1024 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 elevado a 10 é o 1024. Muito bem, muito bem. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos voltar aqui para x. E onde tiver o 1024, nós vamos colocar a sua fatoração, que é o 2 elevado a 10. Portanto, a gente vai obter x igual a 1024, que é 2 elevado a 10. Agora, observe que o 1024, pessoal, ainda está elevado a 40. Então, vou colocar um parênteses aqui, ó, um parênteses grandão, elevado a 40. Excelente. Vezes o 3 elevado a 100. Muito bem, muito bem. Um pouco mais, o x vai ser igual a quê? Ó, observe que aqui agora a gente tem uma potência de potência. E qual é a regrinha quando a gente se depara com potência de potência? O que a gente tem que fazer quando a gente se depara com potência de potência? A gente deve repetir a base, que é o 2, repete-se a base, que é o 2, e multiplica os expoentes. Eu devo multiplicar o 10 por 40. E 10 vezes 40, isso vai dar 400, não é verdade? Então, vai ficar 2 elevado a 400 vezes 3 elevado a 100. Um pouco mais, x vai ser igual a quanto? Olha só, vê se você concorda comigo. Esse 2 elevado a 400, eu posso escrever 2 elevado a 4, 2 elevado a 4, elevado a 100. Por que, professor, que eu posso escrever assim? Porque se você aplicar a propriedade das potências aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que repetir a base, que é o 2, multiplicar os expoentes. 4 vezes 100 dá o 400, portanto vai dar 2 elevado a 400. Ou seja, o 2 elevado a 400 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 4 ainda elevado a 100. Vezes 3 elevado a 100. Excelente. Um pouco mais, x vai ser igual, ó.
Observe que aqui dentro do parênteses a gente tem o 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Então, 16 elevado a 100 vezes 3 elevado a 100. Ah, excelente. Observe, pessoal, que agora a gente tem uma multiplicação de duas potências com o mesmo expoente. Toda vez que você se deparar com uma multiplicação de duas potências com o mesmo expoente, o que você deve fazer? Você deve multiplicar as bases e repetir o expoente. Então a gente vai multiplicar o 16 por 3 e repetir o expoente, tá? Então vai ficar assim, ó, 16 vezes 3 elevado a 100. Excelente. Portanto, o x vai ser o quê? Ó, 16 vezes 3 vai dar 48. Então é 48 elevado a 100. Deixa guardado. Já sei que o x é 48 elevado a 100. Bom, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho agora com y. Olha o que eu tenho aqui em y. Eu tenho 16 elevado a 25 e 625 elevado a 50. A primeira providência, como a gente fez com o x, é fatorar o 16 e o 625. Vamos fazer isso, então? Vamos lá, vamos às contas. Primeiro 16. 16. Ó. Aí a gente tem que dar um traço aqui, né? Não precisa dar um traço tão grande. Eu acho que até aqui tá bom. Excelente, excelente. Vamos lá, o 16 dá para dividir por 2, né? Por 2 vai dar 8. Por 2 de novo vai dar 4. Por 2 de novo vai dar 2. Por 2 de novo vai dar 1. Excelente. Portanto, você vai concluir que a fatoração do 16 é o quê? É 2 elevado a 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. Na verdade, pessoal, no fundo, você nem precisava fatorar o 16, porque sua fatoração está aqui, ó. Olha daqui para baixo. Daqui para baixo você tem a fatoração do 16, que é o 2 elevado a 4, tá bom? Então, já sei que o 16 é 2 elevado a 4. Já vamos fatorar também o 625? Vamos lá. 625 dá um traço. Acho que até aqui tá bom. E vamos às contas. Dá para dividir por 2, 625? Não dá. Dá por 3? Também não. Vai dar por 5, né? Vai dar para a gente dividir por 5. 625 dividido por 5, isso vai dar 125. Ainda dá por 5. 125 dividido por 5, isso vai dar 25. Ainda dá por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. Por fim, por 5 de novo vai dar 1. Muito bem. Portanto, a fatoração dos 625 vai ser 5 elevado a 1, 2, 3, 4. 5 elevado a 4. Muito bem. Agora, a gente volta para y, tá? Então, y vai ser igual aqui, ó. Vai ser igual aqui. Aqui no lugar do 16, eu vou colocar a sua fatoração, que é 2 elevado a 4. Então, vai ficar 2 elevado a 4, ainda elevado a 25. Ainda elevado a 25. Vezes, agora no lugar de 625, eu vou colocar a sua fatoração, que é 5 elevado a 4. Então é 5 elevado a 4, ainda elevado a 50, né? Elevado a 50. Muito bem. Continuando, y vai ser igual. O que eu enxergo aqui, pessoal? Ó, uma potência de potência. 2 elevado a 4 elevado a 25. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o 2, multiplicar os expoentes. 4 vezes 25, isso vai dar 100. Muito bem. Vezes... Agora aqui eu tenho 5 elevado a 4 elevado a 50. Novamente, outra potência de potência. Eu devo repetir a base, que é o 5, multiplicar os expoentes. 4 vezes 50 vai dar 200. Um pouco mais, y vai ser igual a 2 elevado a 100. Agora, olha só, pessoal, como é que eu vou escrever esse 5 elevado a 200? A ideia, conforme vocês já observaram, é escrever potências com expoente 100. Portanto, esse 5 elevado a 200
convém a gente escrever como sendo 5 ao quadrado, na verdade, ó, 5 ao quadrado, ainda elevado a 100. 5 ao quadrado elevado a 100 vai dar o 5 elevado a 200, porque você deve aqui, nessa situação, repetir a base, que é o 5, multiplicar os expoentes. 5, 2 vezes 100 dá o 200. Excelente. Então, y vai ser igual a 2 elevado a 100 vezes, aqui eu tenho 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Então, 25 elevado a 100. O que eu tenho agora, pessoal? O que eu tenho? Eu tenho uma multiplicação de duas potências com o mesmo expoente, tá vendo? Com o mesmo expoente. Qual é o procedimento? Multiplica-se as bases e repete-se o expoente. Então, vamos lá. Vou multiplicar as bases, 2 vezes 25, e vou repetir o expoente, que é 100. Bom, um pouco mais, o y, então, vai ser igual a quê? Ó, 2 vezes 25 vai dar 50. 50 elevado a 100. Excelente. Então, eu consegui, pessoal, escrever tanto x quanto y como potências de expoente 100. Qual vai ser o maior? Vai ser o y, porque a maior base é o do y, na verdade. Aqui em x eu tenho 48 elevado a 100, aqui em y eu tenho 50 elevado a 100.